Hoje em dia, o mundo tem mostrado que é muito fácil ter sucesso. Que basta fazeres isso ou aquilo e bum, as coisas acontecem. Parece que está todo mundo em busca daquilo que é mais rápido. Por quê? Porque o mundo está de uma forma que ele tem nos mostrado que é muito, mas muito fácil nós conseguirmos ser bem-sucedidos. Nós conseguirmos ter o sucesso que nós tanto queremos e tanto desejamos. E é sobre isso, sobre essa facilidade que o mundo tem, sobre esses hacks, não é? Esse shortcut, essas fórmulas prontas que está todo mundo em busca para ter o sucesso dessa forma tão rápida, tão acelerada e tão fácil que tem sido vendida, ok? Que eu quero falar contigo hoje, neste episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. Mas antes, alô estrela da minha vida e seja muito, mas muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast. Convida-te a não colocar limites nos teus sonhos e, como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. Se tu ainda não és inscrita no nosso canal do YouTube, estás a esperar de quê? Faz isso. Faz isso porque eu vou ficar muito grata, digo-te assim, logo de cara eu vou ficar muito grata por ver toda a família, não é? Essa constelação de estrelas a expandir, a crescer e a ver-nos enquanto podcast a crescer e a alcançar mais pessoas. Se tu estiver no Spotify e no Apple Podcast, segue o podcast por lá. Isso também, para mim, é uma métrica de, Edu, eu não te vejo no YouTube, mas eu estou aqui no Spotify, eu gosto de estar aqui no Spotify e dá-me prazer ouvir-te aqui no Spotify. Enfim, seja por que motivo for e em que plataforma tu tiveres, inscreve-te. Segue. Ativa as notificações para receber os próximos episódios. Isso para mim é algo que vale muito mesmo. Muito mesmo. Saber que tu tens interesse em continuar a acompanhar o podcast. Para ti o podcast vale a pena sim ser um lugar em que tu te inscreves, em que tu segues e que tu recebes mais conteúdos. Vai me dar sim muito mais prazer de fazer o que eu faço. Ok? Por isso vou-te dar aí 1 minuto. Não. 1 segundo. Que é o tempo que tu demoras a clicar ali e pronto. Tá? Nós estamos a viver uma era que é uma oportunidade única na história da humanidade de sim crescer, de sim ter sucesso, de sim alcançar muitas pessoas, de sim vender a nossa ideia, o nosso produto, sim, qualquer coisa que a gente queira para muito mais pessoas do que em todas as fases da história da humanidade. Essa é a realidade. Muitas coisas que nós hoje fazemos, os nossos antepassados não sabiam nem sequer que era possível fazer. E querendo ou não, toda essa possibilidade, porque eu nem vou chamar isso de facilidade, tá? É uma possibilidade. São possibilidades e oportunidades que sim, existem no mundo hoje, dentro da nossa sociedade como está. E pode ser que venha a existir outras coisas muito mais mirabolantes que a nossa geração não é capaz de sequer sonhar. Se bem que isso me assusta um pouco, né? Com o nível que as coisas já estão, isso me assusta um pouco. Mas não quer dizer que vai ser mau, ok? Mas o que eu quero que tu entendas é que nessa época que nós estamos a viver, nesse tempo que nós estamos a viver, na nossa sociedade no momento, é sim um dos momentos da história que é muito mais oportunidades e possibilidades existem para que nós possamos crescer, ser bem-sucedidos, alcançar pessoas. Tanto é que as marcas creators, né, os creators de uma forma geral, que são marcas que produzem conteúdo e que fazem com que a sua marca tenha uma visibilidade muito gigante produzindo conteúdo nas redes sociais, nas plataformas digitais como um todo, ou os famosos creators que são criadores de conteúdo e que muitas vezes acabam por criar negócio por causa da sua produção de conteúdo, têm acabado por retirar espaço a grandes marcas. Muitas marcas têm visto o seu negócio a decrescer, justamente porque essas marcas têm ocupado espaço no mercado, porque muitas das burocracias que existiam no mercado de negócios, né, no mundo de negócios de uma forma geral, em todos os mercados, a internet
veio retirar essas burocracias. Ou seja, a barreira de entrada no mundo dos negócios, em profissões, no empreendedorismo, tem vindo a baixar cada vez mais por causa da utilização da internet. O custo da aquisição de cliente fica muito mais baixo, digamos assim, quando eu produzo conteúdo de uma forma orgânica, que esse conteúdo, sem nenhum anúncio, ele chega na pessoa que eu quero que ele chegue e essa pessoa compra o meu produto. Eu acabo por ter um custo de aquisição muito baixo, sem falar nas indicações, nas pessoas que vão replicar. E hoje em dia nós estamos com um movimento, não é? Por causa do digital, que tu és influenciado por pessoas, seguidores, pessoas que tu segues, os famosos influenciadores, enfim, por causa da marca X ou a marca Y. Hoje em dia, as pessoas recorrem muito mais a provas sociais, aquilo que as outras pessoas já estão a dizer sobre um produto ou sobre uma marca, para aí sim eles comprarem um certo produto. Para aí sim eles olharem e comprarem. Eu mesma sou influenciada o tempo todo. O tempo todo. E ultimamente, coisa de, sei lá, 2 meses, eu fui ao Brasil e eu comprei tipo alguns livros e comprei alguns suplementos, enfim, coisas que eu queria tomar e que não estavam a encaixar muito bem na minha rotina, que no Brasil eu sei que eles tinham isso, mais uma vez, de uma forma mais compacta, que cabia mais na minha realidade, digamos assim. E assim, eu sou super influenciada, fui lá, comprei, trouxe, assim, já estou no final. Ok? Uma dessas coisas, por exemplo, que eu vou trazer aqui o exemplo é as creatinas. Eu nunca gostei de tomar creatinas em pó, comprava e ficava ali a olhar para mim, a olhar para ela. Mas eu fui lá, enfim, comprei uma que eu fui influenciada a comprar, digitalmente falando. E assim, o que acontece comigo, acontece com todos nós. E esse fenômeno que tem acontecido tem sim feito com que muitas marcas que tiveram que batalhar imenso, coitadas, para entrar no mercado, que hoje não estão a conseguir saber se reinventar, que não estão a conseguir entender a necessidade do seu público e elas não estão a conseguir ocupar esse espaço, não estão a conseguir ser marcas creators, porque elas são marcas que vieram muito do mercado tradicional. E é óbvio que vendo esse movimento, qualquer pessoa que vê esse movimento e vê esse fenômeno acontecer, acha que é muito fácil. E acha que vai existir um hack qualquer que alguém vai dar e tipo, é só fazer aquilo e bum, acontece. Ou, meu Deus, se aquela pessoa me entregar essa fórmula pronta, eu vou ser bem sucesso. E não. Eu não acredito que fórmulas prontas, que hacks, vão te garantir um sucesso. E por que isso não vai acontecer? Gente, pensa comigo. Eu, quando estava na faculdade, eu gosto que vocês pensem e eu gosto de fazer vocês entenderem o porquê das coisas. Quando eu estava na faculdade, eu nunca, tá? Fui uma péssima aluna. Eu nunca fui uma má aluna, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, sempre fui uma aluna muito boa, sempre consegui ter notas muito boas, sempre consegui ser, muitas vezes, referências para colegas meus. Isso, assim, desde que eu me conheço por gente ir para a escola, tá? Eu, sei lá, no 5º, 6º ano, aquelas coisas todas, quando começou a surgir aquela coisa de meio que fazer gamificação mesmo nas escolas para incentivar os alunos a estudarem, em São Tomé, que é de onde eu sou, eu fui várias vezes melhor aluna da turma, da escola. Então, assim, não existe para mim problema quando a questão é interiorização, digamos assim, de uma matéria. No entanto, houve momentos na minha vida que eu tive, sim, notas muito más. Porque não é porque eu sempre fui uma boa aluna que eu só tive notas boas no meu percurso acadêmico todo, no meu percurso escolar todo, ok? Não, houve momentos que sim, eu não tive notas tão boas. Mas por eu saber que eu era uma boa aluna, quando eu não tinha uma boa nota, já me acendia assim todos os alertas. Gente, o que aconteceu aqui? Por que eu tive essa nota tão má? E todas as vezes era por um simples motivo. Eu não entendi aquilo que me foi passado. Eu não entendi. Não era porque, tu não estudaste o suficiente. Gente, isso... Eu era aquela aluna que metia raiva.
Eu era aquela aluna que simplesmente ia para as provas, para exames, e eu só levava a minha caneta, que era o que eu precisava para escrever, não é? Tipo, na altura em São Tomé não tinha essa coisa de folha de teste, que em Portugal, quando eu vim, começou a ver, tu tinhas que levar a tua folha de teste, tinhas que comprar a folha de teste, enfim, treta do gênero. Ali não existia. Então, eu era aquela aluna que levava só a minha caneta. Tipo, eu só vim fazer o teste para casa. Tipo, para que eu precisa carregar, tipo, a mochila e trazer. Eu era dessas. Então, nunca foi propriamente problema para mim. Sempre que aconteceu de eu ter uma nota má, eu me perguntava o que aconteceu. Por que eu tive essa nota? E todas as vezes eu chegava à conclusão que era, eu não entendi essa matéria. Ou eu não entendi essa pergunta. Ou eu não entendi. Havia sempre um porquê de eu não conseguir fazer alguma coisa. Havia sempre o porquê, e o porquê estava sempre ligado à falta de compreensão. Na faculdade, eu tive vários momentos, ok? Eu vou partilhar aqui 2 deles, tá? Num dos momentos, para quem não sabe, eu sou gestora por formação, ok? Eu fiz a minha faculdade em gestão e o meu mestrado em gestão estratégica de empresas, ambos aplicados ao sector do turismo. E quando eu estava a fazer a minha licenciatura, eu tive um professor de contabilidade, porque sim, estudei contabilidade, análise financeira, estatística, qualidade, sei lá, economia, tudo e mais alguma coisa, que eram cadeiras essenciais, porque um gestor precisava ter pelo menos um know-how sobre, eu estudei. E em contabilidade, como era cálculos, demanda, pelo menos para mim, demandava um pouco mais de tempo. Por quê? Porque tu precisas entender, precisava entender as fórmulas, os porquês, aquela coisa, num balanço, o que eu preciso ver. Enfim, eu precisava de olhar para aquela tabela e perceber o que esses números querem me dizer. Porque, gente, eu digo sempre às minhas alunas, às minhas clientes, os números, eles comunicam conosco. Eu não sabia disso na altura, mas eu já tinha essa consciência meio que inconsciente, não sei se faz sentido. Mas eu olhava para aquilo e o que isso aqui é? Eu não gostava de parecer um ET a olhar para aquilo. Porque, gente, se eu estou a estudar aquilo e eu vou ter uma prova sobre aquilo, eu preciso saber aquilo, porque eu preciso passar naquela prova. E em contabilidade, eu tinha uma vida super complicada. Eu até cheguei, porque eu trabalhava, né, o famoso trabalho das 9 às 5, eu tive que negociar, na altura, com o lugar onde eu estava a trabalhar, negociar ali com os meus chefes na altura, os meus superiores, a possibilidade de eu começar a trabalhar mais cedo, ou seja, em vez de trabalhar das 9 às 5, eu trabalhava das 4 às 16, porque aos 16h30, se eu não estou no erro, 16h20, 30, eu tinha um autocarro que na altura eu estava em Mafra. Para quem não sabe, Mafra é um pouco distante de Lisboa. Eu estudei na Lusófona aqui em Lisboa, então ainda era uma distância, não é? São quase 1 hora, mais ou menos, na altura, acho que era mais ou menos 1 hora, até chegar aqui ao Campo Grande, que era onde vinha. Hoje eu não sei como é que estão os transportes públicos, gente, já foi há muito tempo mesmo. Eu fiz a minha faculdade, o mestrado eu terminei em 2017. 2017 foi quando eu entreguei a minha dissertação do mestrado, em fevereiro de 2017. Então, foi, sei lá, por volta de 2011, 2012, quando eu comecei a minha universidade, né, que fiz os 3 anos de licenciatura, mais os 2 de mestrado, e depois apresentei ali, fiz o mestrado de 2014 até 2016, e só terminei o prazo que entreguei em 2017. E, em contabilidade, eu saía do meu trabalho. Eu estou aqui a tentar contextualizar para vocês perceberem o cenário. Eu tinha feito essa negociação e eu, quando fiz essa negociação, eu nem sabia que eu estava a negociar alguma coisa. Eu sabia que eu tinha essa necessidade e que eu precisava que eles me dessem essa possibilidade de ter, ao invés de terminar o meu dia laboral, né, de trabalho ali às 17, terminar mais cedo, porque eu precisava de apanhar aquele transporte para eu chegar em Lisboa a tempo de, às 18 horas, estar sentada na turma que eu estudei no horário pós-laboral. Então, eu tinha o meu trabalho, eu trabalhava e eu estudava. Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei de, muitas vezes,
entregar muito mais do que aquilo que eu estava a pedir para as pessoas perceberem que era uma mais-valia para eles terem feito esse acordo comigo. Então, eu muitas vezes, era para eu entrar às 8, às 7, eu já estava lá. E nos fins de semana, se eu tivesse que trabalhar no fim de semana, eu fazia coisas extras que nem sequer estavam contempladas. Gente, mas isso é conversa para outro dia, porque isso precisa de uma mentalidade e uma maturidade que nem todo mundo está preparado. Mas que tu que estás aqui vais começar a ficar preparada se ainda não estás para ter, tá? Mas eu fiz esse sacrifício todo na minha vida, ok? Para conseguir estudar. Eu tinha um professor de contabilidade na altura que sempre que era a aula dele, a turma ficava repleta. Imagina uma turma com mais ou menos 20 pessoas, quando era a aula dele, ficava uma turma de, sei lá, 40 pessoas. Estamos a falar de uma faculdade, não estamos a falar de uma faculdade em Portugal, não estamos a falar de uma escola básica num país com menos recursos. Não é esse o caso. E eu olhava para aquilo e a minha mente questionadora pensava já, por que isso acontece? Por que tanta gente? E normalmente, porque as pessoas, enfim, já estão há não sei quantos anos para fazer a cadeira, porque reprovaram, porque isso, porque dá 2, 3 anos não conseguem fazer a cadeira, ficam naquela... Alguma coisa que não está a bater certo. Não está a bater certo, não é normal. Vai dizer que todos esses alunos são burros e são burros só nessa, sim. Eu, se fosse professora, eu começaria a perceber, existe alguma coisa de mal na forma como eu leciono a cadeira. Mas, obviamente, eu tinha que dar o benefício de dúvida ao professor. Então, eu fazia esse sacrifício todo, eu chegava lá, estudava, assistia às aulas, saía das aulas, muitas vezes chegava à meia-noite, em casa, vamos chamar de casa, porque não era casa, eu fui militar, então ia para o quartel. Estou a descobrir muita coisa sobre a minha vida, para quem não sabe, tá? E eu muitas vezes ficava até às 2, 3 da manhã a estudar, ou muitas vezes ficava o fim de semana toda confinada, literalmente, nem ia para casa, para conseguir estudar e perceber. Para eu chegar na sala e dizer, professor, eu não entendi isso. E ele simplesmente ter a brilhante ideia de dizer, vocês não estudem, e chegam aqui e depois dizem que não sabem nada. E eu aí... Sabem aquela versão nossa que... Eu já sou uma pessoa muito sem filtro. Mas naquele dia veio aquela minha versão, revoltada mesmo. E eu, professor, se eu acabei de dizer que eu tenho dúvida nisto, como é que eu não estudei? E eu olhei para a turma, estava esse monte de gente, e eu... O professor acha normal isto acontecer na sua aula? Todos esses alunos aqui, então, não estudam. E se eu trago uma dúvida, dizer, olha, eu não entendi isto, quantos deles também não entenderam isto? E por isso não conseguem passar no teste? E sim, foi um dia do qual eu podia dizer que me arrependo, mas não me arrependo porque a partir dali ele mudou muito o comportamento dele, porque às vezes as pessoas precisam disso, alguém que lhes diga a verdade na lata, para eles perceberem que, preciso mudar, preciso melhorar alguma coisa, ganhar consciência, ganhar vergonha na cara. Foi o que aconteceu e ele começou a ser um professor muito melhor depois disso, porque ele começou a explicar, eu comecei a entender, ok? Tudo isso para chegar numa conclusão, eu preciso entender. E se eu tinha ficado o fim de semana todo a estudar e eu não estava a perceber aquilo, se eu não perguntasse para ele, eu ia chegar no exame e eu não entendia a fórmula. Eu não entendi o porquê. Eu não entendi a explicação. E se eu não entendi, na prova não ia conseguir fazer. Resultado, uma nota negativa, reprovação na certa, e depois como é que ficamos? Eu não tinha tempo a perder. Eu acho que na minha vida, eu sempre percebi o valor do meu tempo e eu não tenho tempo a perder. Nem com pessoas, nem com, estudos, nem com nada. O meu jogo é papo reto. É isso, não é isso, não é isso. Obviamente, ele naquele dia acabou por não explicar mais nada, não estava em condições, não é?
Professor, se tivesse ouvido isso, desculpa, tá? A gente já é BFF também, né? Mas eu acabei por perguntar a um contabilista que eu tinha, no lugar onde eu trabalhava, e ele sentou comigo e ele explicou-me exatamente o que estava a acontecer e como é que se fazia aquilo e todos os porquês. Eu, quando fui para a aula, na semana seguinte, eu já tinha entendido. E o que o professor humildemente sentiu-lhe o chapéu fez? Ele disse, ok, então eu quero que tu vás ao quadro e tu expliques para todos os alunos aqui, que provavelmente também não entenderam, como é que tu entendeste e como é que se faz isso? E eu fui lá e expliquei. E a nossa aula começou a ser várias vezes assim. Sempre que eu entendia alguma coisa que a turma não entendeu, eu ia para lá e eu explicava. Por quê? Porque a minha linguagem para eles, eu sabia exatamente qual era a dificuldade deles. Então, para mim, como eu tinha entendido, eu acabava por explicar. E é engraçado que eu, a explicar para eles, eu acabava por interiorizar ainda melhor aquilo que eu tinha acabado de explicar. Tanto é que isso é uma técnica, não é para tu que queres estudar através de livros, de cursos, whatever. Isso é uma técnica para tu conseguires memorizar e aprender de facto, uma técnica de aprendizagem. É tu explicares aquilo que tu aprendeste para outras pessoas, ok? E então, eu comecei a perceber que é isso, que o meu problema quando eu não entendia algo, eu não conseguia fazer. Outra situação que aconteceu na faculdade foi num teste de... Eu acredito que tinha sido análise financeira. Eu acredito que sim. Fomos fazer o teste. Foi um daqueles testes assim, surpresa que ele fazia. Com consulta, gente, eu odeio testes com consulta. Odeio. Testes com consulta, eu acho que mais te atrapalha. Eu não sei como é que está hoje em dia o sistema de educação com... Não só a quantidade de telemóveis e internet, e todo mundo lá levar computadores para a escola e não sei o quê, mas também com tantas inteligências artificiais que existem hoje. Como é que está o sistema de ensino, gente? Digam-me aqui nos comentários, eu quero saber se tu estiveres ainda a estudar, enfim, no sistema de ensino tradicional, como é que está esse sistema? Porque na minha altura, quando o professor dizia teste com consulta, eu já pensava, Edu, caderno para o outro lado, ok? Manda isso para o outro lado, foco aqui. Lê a pergunta e puxa no teu cérebro e responde. Eu só consultava o caderno em momentos muito pontuais de uma fórmula de alguma coisa muito pontual e muito específica. Caso contrário, nem tocava no caderno. E naquele teste que aquele professor fez, eu realmente só consultei ali as fórmulas e isso. E eu acabei o teste, assim, muito rápido. E ele era daqueles professores que ele chegava para ti, estavas ali a fazer o teste, ele chegava, se ele visse que estavas a fazer alguma coisa mal, ele já dizia, por que estás a fazer isso? Ou tipo, o que é isso? Estás a ver? Quando ele via que tipo, estava tudo bem, ele tipo passava, tipo, tá, e a vida dele. Eu já tinha feito o teste todo, só estava empacada numa pergunta aqui. Eu tinha a fórmula ali no caderno, mas assim, não ia, tipo, eu não estava a entender. A fórmula estava ali, eu me lembro bem, como se fosse hoje. Eu normalmente tenho formas de sinalizar as coisas, então estava a fórmula dentro assim, de um quadrado vermelho. Ou seja, ela estava ali, bem na minha frente. Não tinha como fazer conta que ela não estava ali. E eu já tinha feito o teste todo, só faltava a bendita daquela pergunta. Que eu olhava para a fórmula, olhava para a pergunta e perguntava, gente, o que eu não estou a entender aqui? O certo é que quando eu recebo o resultado do teste, eu tinha errado aquela pergunta. Eu tinha tido 17, aquela pergunta valia 3 valores, e eu não tive o 20 ou uma nota melhor do que o 17. Não que o 17 seja uma nota má, mas pronto, porque eu não entendi aquela pergunta. E o professor, antes até de ele entregar-me o teste, que é engraçado, ele entregou o teste a turma toda e não entregou o meu. E eu pensei, meu Deus do céu, deve ter tido uma nota muito má. E ele diz-me, está aí o enunciado, faz a correção do teste no quadro. Gente, sério, eu me lembro disso como se fosse hoje. E eu fui. Peguei o enunciado. Fiquei naquela, mas por que ele estava dizendo comigo? Tipo, humilhação na turma nessa hora? Mas não, eu estava confiante, de alguma forma, por mais que eu não tivesse certeza, estava confiante, né? E eu pensei, tá bem. Dá cá o enunciado, e fui lá e disse. E fiz, e eu sou muito de fazer as coisas, tipo, e explicar o meu raciocínio. Tipo, não sei o que e tal. Fiz o teste todo. Aquela pergunta, eu disse, olha, esta pergunta, vou ser sincero, eu não entendi, eu não percebi, por isso, aquilo que eu fiz no teste, eu não faço a mínima ideia se também está mal, mas
É a única que eu digo mesmo, tipo, eu nem sei o que dizer nessa pergunta. E nem me lembro o que eu respondi ali, qual foi o cálculo que eu fiz, qual foi a fórmula que eu fiz. E ele olha para, tipo, a turma toda, né? E as pessoas e pergunta, vocês, tipo, concordam com o que ela fez, as soluções que ela trouxe, tipo, como ela resolveu, tipo, o teste? Algumas pessoas, não sei o que e tal. Olha, eu estive errado nessa pergunta, mas, tipo, por que ela fez assim, não sei o que, tipo, aquelas coisas, né? Aqueles debates e tal. E ele entrega-me o teste e eu... tipo, eu só tinha mesmo errado naquela pergunta. E naquele momento, obviamente que reforçou mais na minha mente essa ideia de... se tu não entendes, tu não entendeste. Assim, não tem como, se tu não entendeste, tu não entendeste. Ponto final, parágrafo. E eu... gente, eu tinha a fórmula na minha frente. Foquem nisso. Eu tinha a fórmula na minha frente. Por isso é que, quando trago esse episódio, que eu digo, por que hacks e fórmulas prontas não garantem o sucesso? É isso. A fórmula estava pronta à minha frente. E ainda assim eu não fui bem sucedida a fazer o exercício. O professor entregou uma fórmula. O que ele não me entregou? O que eu não entendi? Como é que eu utilizo a bendita da fórmula? Percebes porquê? Gente, por que eu trago esse exemplo dessas voltas? Para vocês perceberem a mensagem que eu quero vos passar aqui. Quando vocês procuram hacks, procuram shortcuts, procuram fórmulas prontas e acham que isso é que vai garantir o vosso sucesso, vocês estão-se a iludir completamente. Eu não acredito que fórmulas prontas trazem sucesso ou garantem o sucesso de ninguém. Porque não garante. Se tu não entendes, tu não entendeste. Se tu não entendeste o fundamento, o porquê, tu não entendeste. Porque quando começam a mudar as peças de lugar, lembrem, entregam-te uma fórmula pronta. Não te entregaram conhecimento para montar a fórmula. Entregaram-te a fórmula pronta. Se começarem a mudar as coisas de lugar, tu não vais conseguir saber voltar a montar a fórmula. Que raio de sucesso é esse? Explica-me. Diz-me. Que raio de sucesso é esse? Ele não é um sucesso sustentável, ele não é um sucesso sólido, ele não é um sucesso duradouro. É isso que tu queres? Se for isso, muito bom, muito obrigada, tchau. Aqui é o lugar errado para ti. Eu não entrego fórmulas prontas e eu não acredito em fórmulas prontas. Porque se eu tivesse entendido naquele dia aquela fórmula, ou se eu tivesse, como foi o caso da contabilidade que eu depois entendi, mas se eu tivesse entendido aquele problema, aquela dúvida que eu tinha perguntado àquele professor naquele momento, primeiro, se eu tivesse entendido, eu não teria necessidade de perguntar. E se eu tivesse entendido a fórmula daquele teste, eu não teria errado aquela pergunta. E eu teria tido a nota máxima. A minha revolta não vem de eu não ter tido a nota máxima. Não. O que eu quero que vocês entendam é, fórmula pronta não garante que tu vais ser bem sucedido. Como é que a pessoa chegou nessa fórmula? E é esse o problema que está no mercado hoje. As pessoas não te explicam como elas fazem as coisas. E eu sou aquela pessoa que... gente, eu gasto milhares de euros para... vou mudar a frase. Eu invisto milhares de euros para ter alguém que me diga exatamente como é que funcionam certas coisas. Porque, querendo ou não, eu não tenho na minha família ninguém que tenha tido um negócio muito bem sucedido, muito bem estruturado. Eu conhecia minha mãe, conhecia as minhas tias a empreenderem desde muito nova e desde muito cedo. Mas ainda assim, ninguém construiu legado. Ninguém construiu império. O que eu estou a tentar construir aqui é um legado. Então eu sei que eu não quero fórmulas prontas. Não me entreguem fórmulas prontas. Eu não quero. E por isso também eu não entrego fórmulas prontas. Tudo que eu sei até hoje, que me faz fazer o que eu faço, seja produzir conteúdo, seja direcionar as mulheres que estão comigo, seja com as minhas alunas do CDS, que muitas vezes eu trago um insight. Da outra vez eu até recebi um feedback de uma das alunas do CDS, que ela disse que numa das aulas eu falei uma coisa que mudou assim, tipo, muita coisa na vida dela. Ela tirou projetos do papel, começou a construir.
Gente, se eu cheguei nesse momento, não foi por causa de fórmulas prontas. Foi porque eu entendi o porquê e o fundamento. Eu, quando falo de autoconhecimento, quando eu falo de mudança de mentalidade, de construção do novo modelo mental, quando eu falo de posicionamento, primeiro na vida, para depois no digital, primeiro na pessoa, para depois na profissional, eu sei aquilo que eu estou a falar. Não é o meu achismo, a minha opinião. Não. Gente, eu estudo, eu vou em busca de fontes, de pessoas que já fizeram, que já estudaram, principalmente livro. Gente, livro é todo o conhecimento de uma pessoa compilado ali para ti. E se eu na faculdade utilizava livros para saber daqueles assuntos e fazer os testes e passar e ter conhecimento e whatever, por que eu não faria isso para algo que eu quero construir? Só que dá trabalho. E como dá trabalho, todo mundo e a menina aí está à procura de uma fórmula pronta. De alguém que lhe diga, não, olha, faz isso aqui. E tu queres que a pessoa te diga exatamente a fórmula que tu tens que utilizar? E muitas pessoas vão te dar essa fórmula. Só que o que elas não vão te explicar é como é que elas chegaram nessa fórmula. O que é que as levou a construir essa fórmula? Porque ninguém quer. Ninguém quer, essa é que é a verdade. Explicar a fórmula. Ninguém quer te dizer como chegar nessa fórmula. Ninguém quer te dizer como é que tu mudas as coisas de lugar, como é que se junta tudo de novo. E é isso que tu estás em busca. Eu não entrego isso. Eu entrego-te a capacidade de compreender a fórmula. E aí, se tu quiseres desmontar a fórmula, tirar de lugar, é contigo. Porque eu sei que tu vais saber montar. Eu sei que tu vais saber montar. E é essa habilidade que eu quero que tu desenvolvas. Porque o mundo mostrar-te que assim, tu podes ter tudo num clique. Você pede comida num clique. Trazendo a comida à porta. Não é? As coisas estarem muito rápidas. A marca nasceu hoje. Passaram 4 anos, já está valendo bilhões. Uou, e todo mundo pensa, nossa senhora. É tudo muito fácil. Nós estamos a ver uma era que realmente as oportunidades, elas existem numa dimensão muito mais gigantesca do que alguma outra vez na história. Mas ainda assim, não significa que tu vais conseguir com fórmulas prontas ter o sucesso que tu queres. Porque a verdade é, quem é a mulher que vai sustentar esse sucesso depois? Quem é a mulher que, se uma peça dessas não tiver a funcionar, vai reestruturar e montar? E vai saber o porquê? Quem é essa mulher? Eu no outro dia vi algo, não sei dizer onde, mas no outro dia vi algo, um exemplo, tá? Que a pessoa trouxe, que eu quero trazer aqui hoje, porque aquele exemplo fez muito, mas muito sentido para mim, para aquilo que eu acredito e para aquilo que eu faço dentro do CDS e dentro da minha metodologia. Se tu veres um pássaro a voar e a pousar num galho, mas é um galho que está assim, muito fino, seco, já parece que vai quebrar a qualquer momento. E ainda assim, esse pássaro, ele voa e pousa naquele galho. Tu vais ter medo daquele galho quebrar? O pássaro, ele tem medo do galho, tipo, quebrar e ele cair, espatifar-se? Não. Por que ele não tem medo? E por que tu, ao ver aquilo, não tens medo que aquele galho parta e o coitado do pássaro sofra? Porque tanto o pássaro quanto tu sabes que ele tem a habilidade e a capacidade de voar. E é essa mesma confiança que esse pássaro tem na habilidade dele de voar que faz com que ele pouse em qualquer lugar. Porque se o galho quebrar, ele sabe que ele sabe voar. Então, o que eu quero que tu internalize e metas na tua mente é: quem és tu? Se o teu galho quebrar, sabes, aquela fórmula pronta que a pessoa está a entregar-te, se essa fórmula quebra, falha, será que tu confias em ti, na tua habilidade de voar? De te reinventares? De passar para o outro lugar? Será que tu tens essa habilidade? Essa é a pergunta que tu tens que te fazer.
De verdade. Eu não sou de ditar aquilo que a pessoa tem ou não tem, não sei o quê. Mas isso aqui, filha, não é achismo. É ciência. É matemática, como 1 mais 1 são 2. É fórmula. Só que no caso, não é uma forma pronta. É uma forma desenvolvida. Se tu não tens a habilidade e a capacidade de sustentar aquilo que tu estás a construir, se tu estás a tentar saltar o degrau para chegares no topo, aquilo desmorona. Como? Como é que tu vais construir de novo? E hoje em dia, com a forma como o mundo está, em que uma ideia que tu tiveste ontem, hoje pode ser uma ideia completamente obsoleta, tu sabes que não existe estabilidade e que nada é garantido. Então, tu precisas desenvolver as tuas habilidades para que tu tenhas essa capacidade de te reinventar e seres adaptável e flexível, independentemente da situação que a vida te tira. Eu acredito muito nisso, por isso eu trabalho com o posicionamento pessoal e profissional. Por isso é que eu desenvolvo mulheres e profissionais. Porque eu quero que essa mulher, ela confie na habilidade dela de voar e não confie no galho. Porque o galho pode partir, o galho pode quebrar. O que é que tu vais fazer se o galho partir, se o galho quebrar? Eis a questão. Então, fórmula pronta não te garante sucesso. Pode te dar ali um resultado, mas depois, se alguém te perguntar, tá, mas como é que tu chegaste nessa fórmula? Como é que tu fizeste isso? Tu não sabes dizer, tu não sabes ensinar, tu não sabes explicar. Por quê? Porque tu não fizeste o processo. Porque tu não entendeste, tu só replicaste. Eu quando vejo essas coisas de, copia e cola, eu penso, step back. Copia e cola? Mas por que eu vou copiar e colar? Gente, por que isso aqui funciona? Por que essa estrutura funciona? Porque eu preciso entender, e eu sou extremamente exigente com essa parte. Eu quando despendo de milhares de euros para contratar alguém e a pessoa chega e ela não me consegue estar a explicar os porquês, não me consegue colocar um passo a passo pronto, ela não me consegue colocar um método a dizer, olha, a gente vai fazer isto assim, 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 porque isto assim, isto funciona assim, sabes? Ela não consegue me fazer entender o porquê que eu estou a fazer o que eu estou a fazer e qual resultado eu vou colher daquilo. Eu já penso, tá bom. Eu já vi que eu fiz uma cagada, mas assim, aprendizagem. Então, para que tu tenhas um sucesso que seja de facto sólido, sustentável, duradouro, tu não podes confiar em fórmulas prontas, em hackzinhos, em shortcut que alguém está a te oferecer. Tu tens que desenvolver as habilidades necessárias para conseguir chegar nesse sucesso que tu queres. Edu, como é que eu desenvolvo essas habilidades? Ok, primeiro de tudo, tu te tornas a mulher capaz de sustentar e defender a posição que tu queres ocupar. Primeiro de tudo, é isso que tu tens que entender. Que tu precisas de melhorar as tuas capacidades. Tu tens que confiar mais em ti e naquilo que tu és capaz de criar e na tua capacidade de fazer as coisas acontecerem. E depois, tu vais entender quais são as habilidades que tu precisas desenvolver para aquele problema em específico que tu tens. Para aquele resultado em específico. E tu vais testar. Tu vais aplicar. Tu vais executar, tu vais ver como é que as coisas acontecem, tu vais errar e tu vais tentar de novo e tu vais acertar, que é assim que se aprende. Não existe um shortcut. E quem te prometer alguma coisa além disso, pode ir, tá? Vai, não diz, tu disse para não ir. Amiga, você é livre, tá? Tu és livre. E como uma mulher livre, e eu gosto de mulheres que sejam posicionadas. O que é uma mulher posicionada? Uma mulher que diz, não, eu tomei essa decisão porque eu quis tomar essa decisão. E eu vou arcar com as responsabilidades e com as consequências. Eu bato no peito e faço isso. Isso é ter posicionamento, é tomar uma posição. Essa é a minha posição, ponto final, parágrafo, por isto, ponto final, parágrafo.
Estudei, não sei o quê, aprendi, entendi, tal, mudei a minha opinião. Também venho, chego, peito aberto, mudei a minha opinião. Por isto, estudei isto, o autor XYZ, cruzei com aquele e tal, e agora faço dessa forma. Mas, bater no peito e enfrentar. Isso é uma mulher posicionada. E é esse tipo de mulher que eu desenvolvo dentro do CDS. Que é mulheres aqui que vai tentar jogar a culpa no outro. Não, autorresponsável. Por quê? Porque é essa mulher que vai construir algo sólido, algo sustentável, algo duradouro. Que eu também ajudo ela a construir, porque esse posicionamento é na vida, mas é no digital. Ok? Se tu quiseres fazer parte do CDS, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vem fazer parte. Mas para concluirmos aqui a nossa conversa, o que eu quero que tu entendas é exatamente que fórmulas prontas não te garantem sucesso. Muitas pessoas vão querer te dar uma fórmula pronta porque tu, com tudo que está acontecendo no mundo, não é? Tu estás meio que obrigada e forçada a acreditar que acontece tudo muito num passo de mágica. Que é, estalou o dedo e aconteceu. E tu esqueces que um bebê para nascer demora 9 meses. Certo? Então, assim, se ele demora 9 meses, por que tu tens que acelerar o processo? Aliás, eu acho que esse é um dos motivos pelos quais mesmo a nossa alimentação tem sido tão pobre. Porque o mundo está tão acelerado que as pessoas estão a tentar acelerar tudo. Então, um monte de agroquímicos, de macronutrientes, de fertilizantes, de mudanças nas plantas, não é? Para crescerem mais fortes, mas não sei o quê. O que acontece? Sustentabilidade no alimento não tem. É igual. A gente está querendo acelerar o mundo, acelerar tudo. Mas isso é conversa para outro dia, tá? A gente fica por aqui. Espero que tu tenhas gostado muito desse episódio. Se tu gostaste, já sabe, partilha com alguma mulher que está a precisar de uns... Chegas. A gente não pode dizer essa palavra, né? Opa, sorry. De um basta, de um ponto final. De um ponto final na vida, em alguns... Não é um ponto final na vida. Gente do céu, terminei esse episódio, tá sendo a coisa mais difícil. Ponto final na vida do... Ups! Não. Um ponto final em alguns comportamentos que ela tem tido na vida. Ok? Isso aqui é o correto de dizer. Envia para ela. Envia porque quanto mais mulheres crescerem, mais mulheres vão ter referências de mulheres a crescerem. E eu sou uma mulher negra. Eu espero inspirar muitas mulheres negras, mas não só. Mulheres. Mulheres. Ok? Então, se tu gostaste desse episódio, partilha. E eu fico por aqui. Acho que não me esqueci de dizer nada, né? Segue, já falei. O link pro CDS está cá em baixo. Espero te receber lá. Esqueci de alguma coisa? Se eu esqueci, deixa aqui nos comentários. Estrela. Até o próximo episódio e até a próxima semana. Tchau.